paz de Cristo, Deus abençoe sua vida e sua família. Neste vídeo nós vamos aprender um pouco sobre quem foi Lucas. Lucas é o autor do terceiro evangelho de Jesus e também do livro de Atos dos Apóstolos. As duas obras literárias compostas por Lucas e sua trajetória ministerial não deixam dúvidas quanto ao seu entendimento sobre o caráter universal do Evangelho. Para Lucas, o correto entendimento sobre a salvação e a mensagem da cruz é este: o Evangelho é o dom de Deus ao mundo. Lucas não esteve pessoalmente com o Mestre, todavia escolheu segui-lo. Certamente deve ter sido algo totalmente instigante e desafiador para alguém que não conheceu Jesus falar e escrever sobre ele. Dizer que o médico amado é um dos heróis do Novo Testamento significa reconhecer seu trabalho como escritor inspirado, além de um missionário dedicado e altruísta. Lucas atuou na propagação da mensagem redentora ao lado de Paulo, Silas, Barnabé e outros valentes de Deus. Lucas era muito amado por Paulo e é amado por muitos hoje, pois se deleitava em fazer Cristo conhecido. Quando lemos o seu Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos a ternura, o amor e a genuína afeição devotados aos seus companheiros de ministério e a toda a humanidade. Lucas era médico e também um intelectual altamente instruído. Ele aprendeu tudo o que pôde a respeito do Filho de Deus e dividiu suas descobertas com todos aqueles que não pertenciam ao mundo judaico. As três singelas referências feitas a seu nome no Novo Testamento são poucas, muito pequenas, frente à importância histórica e à influência eclesiástica deste homem de Deus. Vejamos o que nos dizem essas três referências bíblicas. Colossenses 4, 10 a 14 diz: ele é um dos 6 homens citados nominalmente por Paulo nas referências finais à igreja de Colossos. O evangelista é identificado como médico amado em 2 Timóteo 4,11. Ele está em Roma com Paulo. Neste período de aprisionamento, Paulo diz que somente Lucas está com ele. Essa referência está em Filemão 1,24. Nessa ocasião, Paulo diz que ele é um dos seus cooperadores. Apesar de ser respeitado e reconhecido como médico, uma das maiores colaborações que Lucas prestou ao reino de Deus foi ter atuado como historiador. Nos versículos introdutórios do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, evidenciam-se seu empenho e seu método no sentido de produzir um tratado histórico confiável e um testemunho fidedigno de tudo o que aconteceu a Jesus e posteriormente aos seus discípulos. Muito provavelmente, o primeiro encontro de Lucas com Paulo ocorreu em Troade, de onde eles seguiram juntos da Macedônia até Filipos. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos. Você pode conferir isso em Atos capítulo 16. O texto bíblico não explica por que Timóteo e Lucas escaparam da prisão. No entanto, alguns creem que possivelmente eles passaram despercebidos por não terem a aparência de judeus comuns. Após a prisão de Paulo e Silas, provavelmente Lucas e Timóteo permaneceram na cidade, a fim de dar assistência à igreja que acabara de florescer. Na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ainda na prisão, ele disse: quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar ou a receber, senão vós somente, fazendo referência aos Filipenses. Isso está no capítulo 4, versículo 15 e 16. É possível que tenha havido intermediação de Lucas e Timóteo nesse sentido.
Paulo e Lucas se reencontram, o que fica evidente a partir de Atos, capítulo 20, versículo 13. Dessa forma, podemos entender que Lucas não foi somente o escritor do terceiro evangelho, mas ele foi verdadeiramente um missionário a serviço da expansão do reino de Deus. Paulo passou seus últimos dias na prisão e Lucas foi uma das pessoas que mais esteve próxima de Paulo. Manifestou-lhe apoio, solidariedade e companheirismo. O apóstolo, ao escrever a sua segunda carta a Timóteo, provavelmente sabia da sua morte iminente e muitos de seus companheiros o haviam deixado, mas Lucas estava com ele. Lucas não é um simples compilador de evidências históricas. Lucas redigiu seus textos como um verdadeiro literato, um artista da palavra escrita. Sua produção é rica em detalhes. As duas obras de Lucas, o Evangelho e o livro de Atos, representam um pouco mais do que 1/4 da formação canônica do Novo Testamento. Os livros contêm mais material do que as 13 epístolas paulinas, se não considerarmos Paulo o autor de Hebreus. Lucas surpreende seus leitores ao narrar com destreza, força e graça personagens tão diferentes como Zacarias, Herodes e o eunuco de Candace da Etiópia. Lucas era verdadeiramente um excelente comunicador. O Evangelho de Lucas é o único que possui uma sequência no Novo Testamento, o livro de Atos. Os dois incluem a passagem da ascensão de Jesus, um acontecimento que apenas o evangelista Lucas descreve em detalhes. Lucas é o mais longo e o mais completo e o mais abrangente de todos os evangelhos sinóticos. Além disso, registra uma grande variedade de milagres, ensinamentos e parábolas, fazendo com que seus escritos sejam o retrato mais extenso do ministério de Jesus. Os exemplos a seguir confirmam essa declaração. Apresenta o maior número de pormenores relacionados ao nascimento de Jesus. Fala sobre várias mulheres: Isabel, Marta e Maria de Betânia, a viúva de Sarepta, a mulher que molhou os pés de Jesus com suas lágrimas, a viúva de Naim. Lucas apresenta milagres realizados por Cristo de forma acurada e às vezes com certa conotação científica. Salienta a importância da evangelização dos gentios, apresenta o maior número de parábolas e descreve relatos exclusivos do ministério de Jesus, tais como a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, a cura dos 10 leprosos, a cura da orelha do servo de Malco e o cântico de Maria. O Evangelho de Lucas focaliza a genealogia de Jesus de Adão e não a partir de Abraão, como faz Mateus. Este fato é de fundamental importância, pois evidencia a natureza universal do Evangelho de Cristo. O ID de Jesus não apenas une o livro de Atos ao Evangelho de Lucas, mas também fornece as bases que conduzirão a sua escrita. O testemunho em Jerusalém e em toda a Judéia, o testemunho na Judéia e em Samaria, e o testemunho até nos confins da terra. Lucas é tido como um dos grandes personagens do Novo Testamento. No entanto, há uma Galileia mais antiga e originária da vontade expressa de Deus, na qual consta o seu nome, a Galileia dos escritores bíblicos. Além de fazer parte desse seleto grupo de autores chamados por Deus ao longo de 1600 anos, o evangelista Lucas provavelmente era o único gentio, o que o diferenciava dos demais. Esse fato demonstra, inclusive, a forte e inabalável realidade de que o Evangelho é universal e deve ser anunciado a todas as pessoas. Alguns de seus empenhos narrativos tornaram-se claros arautos da graça
que o Altíssimo dispensa a toda criatura. Por exemplo, as muitas nacionalidades presentes no dia em que o Espírito Santo desceu sobre os cristãos, em Atos capítulo 2, e a fidelidade em contar e recontar os detalhes relacionados à visão que Pedro teve sobre os alimentos impuros. Todos esses acontecimentos têm a ver com o seu entendimento acerca da universalização do dom de Deus aos homens e a salvação em Cristo Jesus. Lucas entendeu o plano de Deus para a humanidade e propôs-se a explicar isso aos seus leitores. Tarefa que cumpriu brilhantemente. Deus te abençoe.